Se tu viu o vídeo anterior, onde eu introduzi o tema de autoconhecimento, tu deve ter ficado curioso para entender como é que a gente faz isso. Se tu ainda não viu, corre lá e assiste antes desse vídeo. O meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e hoje eu vou dar algumas ideias, alguns caminhos que podem te ajudar a ampliar o teu autoconhecimento. A pergunta "quem sou eu?" é uma questão primordial da metafísica e é o ponto de partida da filosofia. Mesmo que os pensadores, ao longo da história, não tenham chegado definitivamente a uma conclusão ou uma fórmula, um caminho já pré-definido para responder essa questão, a gente tem uma busca, uma necessidade de autoconhecimento que acabaram moldando a nossa forma de pensar e a nossa forma de compreender a realidade. Os antigos gregos, desvendado o genoma humano, a exploração espacial, todas elas compartilham a questão essencial lá do templo de Apolo em Delfos: conhece a ti mesmo. O processo de autoconhecimento, ele é um processo que nos permite ver, sentir e ouvir nós mesmos de uma forma mais autêntica. Os pensamentos, as preferências, os comportamentos que a gente tem, eles todos são originados em partes muito profundas da nossa mente. E essas partes dificilmente a gente tem acesso direto. O que a gente percebe normalmente são os reflexos, as consequências, os ecos que estão emanando de lá. E muito importante, não existe um eu, e sim vários eus. A gente tem várias faces que são nossas, que a gente chama de identidades. E a gente revela elas conforme o contexto em que a gente está, a gente exibe uma ou outra identidade. E também a gente muda ao longo do tempo. O meu eu de um ano atrás não é o meu eu de hoje, seja lá de qual identidade dessas que eu estou falando. Então aquela identidade que tinha aquelas preferências, aqueles tipos de comportamento no passado, não necessariamente vão se manter estáticos ao longo dos anos. Algumas podem, mas muitas vão mudar, a gente evolui, a gente vai se adaptando. Então tu pode notar que tem muito trabalho, que autoconhecimento não é uma coisa, não é um troço estanque, não é um objeto que tu bota na estante como um certificado e pronto. Autoconhecimento é um processo em ato contínuo, é algo que a gente vai fazer e vai continuar fazendo e descobrindo. E enquanto descobre, as coisas vão mudando. E também a gente precisa reconhecer que não é fácil, é algo simples. É tão simples quanto tu atravessar num cabo de aço de um prédio para o outro. Tu coloca o primeiro pé, depois tu coloca o segundo, aí tu vai te equilibrando, aí tu vai repetindo isso até que tu chega do outro lado. É bem simples, mas não é fácil. Exige esforço, exige empenho, exige energia, tem as consequências. A base para a gente se conhecer é o questionamento, é o fazer perguntas. O Sócrates era hábil nisso. E a gente tem, na PNL, o metamodelo como uma ferramenta ideal para esse tipo de objetivo. Onde é que estão as dificuldades? Onde é que fica, então, que parece ser muito fácil. Vai me perguntar às vezes, não, qual é a dificuldade, então? É só aplicar metamodelo. Claro, a gente tem que conhecer as perguntas de metamodelo, né? Tem aquele arsenal de perguntas que a gente tem que saber. Mas só isso não é suficiente. Não garante. A gente tem que ter habilidade na estrutura que essas perguntas estão nos trazendo, porque só a pergunta em si não faz nada. O que faz é aquela pergunta no momento correto. Tem aqui uma engrenagem para funcionar. Ela não é só um conjunto de perguntas, ela é um mapa de comunicação. Então, quando a gente tem uma frase que viola esse mapa, ou seja, quando a gente tem alguma generalização, alguma distorção, alguma omissão de informação que está vindo daquelas partes profundas que eu estava falando, a gente tem que ficar atento e avaliar, primeiro, se é significativo. Não tem o menor valor a gente questionar algo que não tem importância, não tem relevância no sistema, que foi dito só para encurtar a conversa mesmo. Segundo, o metamodelo é ótimo para nos transformar em interrogadores da Inquisição Espanhola. Né? Então, assim, a gente pode usar ele para navegar no inconsciente do outro, com elegância, com sofisticação,
ou a gente pode usar ele para se transformar no inquisidor. Só que essa opção de navegar no inconsciente com elegância, ela requer muita prática supervisionada, muito treino, para a gente conseguir fazer isso com uma boa habilidade. E, além de tudo isso, tu te imagina tu fazendo para ti mesmo esses autos questionamentos. A gente tem uma barreira aqui, que é como é que a gente vai questionar algo que para nós é um fato. Tem coisas que a gente, obviamente, não são fatos, são coisas que a gente acredita. Mas quando tu acredita nesse algo, para ti aquilo é um fato. É fácil questionar no outro, e em ti tem um nível de dificuldade. Por exemplo, imagina que tu é uma das pessoas que tem a crença que quem tem dinheiro é ladrão, ou quem enriquece é ladrão. Bom exemplo. Não vai te fazer sentido questionar de acordo com quem, como que o fato de alguém ter dinheiro faz com que seja necessariamente um ladrão. Quem acredita nisso não questiona esse tipo de coisa, isso é uma verdade. Se isso é importante mesmo, e esse é o tipo de crença que, no mínimo, merece uma investigada, vai ser muito difícil. A pessoa vai ter problema com o dinheiro, sem dúvida. E 2, dificilmente ela vai se dar conta que essa crença é um dos motivadores, ou é uma das origens do problema dela com o dinheiro. Mas o fato é, ela vai fazer tudo para não ganhar muito dinheiro, para não ficar rica. Porque senão ela vai ser um bandido, né? E não dá. Então, além do metamodelo, a gente precisa fazer um exercício de posição perceptual. Como é que a gente pode tentar fugir desse efeito das nossas próprias crenças? Lembra aí de algum momento que tu teve um comportamento notável. Seja porque foi disfuncional, ou seja porque foi excepcional. Não importa. Os nossos exemplos normalmente são disfuncionais, mas o excepcional funciona. Tu vai entender melhor como é que tu faz aquilo que tu faz e é bom. E aí a gente não está atrás de julgamento, a gente está atrás de qual é a estrutura que sustenta aquilo ali. Imagina se tu pudesse ser um espectador daquele teu eu fazendo aquilo que estava fazendo lá. Reconstrói a cena na tua volta e vê aquele teu eu fazendo o que ele fez. Daqui enxerga ele lá. Tu vai conseguir ter um certo isolamento emocional. E aí tu vai começar a poder pensar com um pouco mais de racionalidade sobre o que estava acontecendo ali. Agora, vamos alucinar aqui, vamos fazer a loucura. Imagina que tu possa conversar com aquele teu eu, que é tu no passado. Eu sei que é estranho, eu sei que muita gente não está acostumada a fazer um troço desse, mas é um exercício imaginativo. E depois, tu pode fazer isso, ninguém precisa saber que tu está fazendo um troço desse. Deixa quieto que está tudo certo. Mas faz, brinca com isso para ver. Se tu pudesse questionar aquele teu eu que está na tua frente agora, sobre quais os motivos dele ter feito o que fez, sobre quais os sentimentos que estavam permitindo que ele fizesse aquilo, o que tu acha que ele ia te responder? E aqui deixa a tua intuição te guiar. Isso aqui não é um processo lógico que tu tem que racionalizar e tem que ter uma explicação. Não, o que a tua intuição disser, aquela voz que vem de dentro, deixa. Essa informação vale ouro. E aí, agora sim é o momento, dá uma olhada nas respostas. O que parece realmente importante nessa conversa? O que está em jogo? O que realmente parece ter uma importância interna, no sentido de ser um motivador? Isso viola o metamodelo de alguma forma? Parece ser uma violação? Se violar, provavelmente viola. Questiona o teu eu a respeito do que possa ter originado essas ideias. Usa o metamodelo com esse teu eu imaginário, que é o teu eu do passado que estava lá numa situação especial. É bem possível, claro, tu vai precisar praticar, porque isso aqui é muito estranho, mas enfim, é bem possível que tu comece a ter alguns insights interessantes sobre ti mesmo. Tu começa, quando tu te percebe como o outro, tu consegue algumas informações interessantes. Só que, e o jeito de tu te conhecer melhor é entender que, tem uma força dentro de ti que pode se comunicar contigo de um jeito diferente. E que essa força quer ser ouvida e vai influenciar nos teus comportamentos, queira tu ou não. Tanto que tu faz coisas lá baseados nisso. Tu não pensou, né? E aqui é importante ter rapport contigo mesmo. Esse é outro troço que às vezes as pessoas não têm. Essas identidades que são ocultas, ficam abaixo da linha da consciência, elas não querem o teu mal. Mas às vezes elas podem ser muito atrapalhadas ou muito limitadas, e aí fazer uma bagunça na tua vida. Mas elas têm uma intenção positiva. Dentro delas elas têm.
Se elas estiverem limitadas em termos de recursos para executar o que elas estão se propondo, elas vão fazer bagunça, vai ter problema, tu vai ser disfuncional naquela área, naquele momento, naquele contexto. Mas essas partes não estão precisando de cura, elas não estão precisando de extermínio. E, aliás, essa é uma das piores sugestões que alguém pode te dar, eliminar pensamento, emoção, qualquer coisa dentro de ti. Isso não precisa ser eliminado, isso precisa ser transformado. Pensa nessas identidades que são limitadas e que estão apresentando disfunção ou insuficiência, como se elas fossem umas crianças em fase de aprendizado. Elas não precisam remover tudo. Uma criança que está aprendendo algo, tu não extermina ela. Tu ensina ela, tu ajuda ela a evoluir, tu aconselha ela, tu impulsiona ela, motiva ela. Se tu cultivar o hábito no cotidiano, quando alguma emoção ficar intensa de forma desconfortável, não deveria estar ali, tu começar a te monitorar, tu vai perceber algumas coisas interessantes. Tu vai notar algumas coisas que normalmente passam desapercebidos. E aqui, como eu disse antes, não é fácil, mas é simples. Algumas emoções são tão intensas que elas vão suprimir, vão limitar nossa capacidade cognitiva. Por exemplo, quando alguém tem um medo muito forte de barata, por exemplo, não dá tempo. Quando essa pessoa vê a barata, ela sai berrando, gritando, sobe no que tiver que subir e some dali. Ela não tem tempo de pensar, ela só vai conseguir fazer isso depois que ela estiver longe da barata, depois que tudo passar. No momento ela está em surto. Mas tem algumas situações que tu vai conseguir, aí alguns neurônios, né, para conseguir se monitorar. Nem que seja para analisar depois, nem que seja para registrar o que está acontecendo e depois vamos entender o que aconteceu aqui. Mas fica no registro. Como eu disse, com o tempo vai ficando mais fácil. Quanto mais tu faz, mais o teu inconsciente se acostuma que tem que entregar aquela informação para ti. E conforme as situações vão acontecendo, olha o tipo de pensamento que tu está tendo. Eles dão pista das crenças que estão sendo acionadas naquele contexto. E olha também o tipo de emoção que esses pensamentos estão libertando. Essas emoções, elas quando consequência dos pensamentos, né, elas são ativadores dos comportamentos que tu está tendo. Então, assim, quando tu tem um comportamento que é muito disfuncional, que é muito que tu não quer aquele comportamento, dá uma olhada qual é a emoção que dispara ele. De novo, não é fácil, é simples, mas não é fácil. E aí tenta entender quais são os pensamentos que geraram essa emoção. Por que raio está aquela emoção está ali? O que origina aquilo ali? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo disso. Imagina que uma pessoa A grita, ou então é grosseira, enfim, com uma pessoa B. E a pessoa B reage com raiva agressiva. Tem certamente alguém no universo que não reage com essa raiva. Que gritam com ela, tá, tudo bem, não é comigo isso aí. Se a gente conseguir manter isento da situação, a gente nota que não é uma obrigatória essa reação. O comportamento de A não é uma explicação para a reação de B. Senão, todo mundo teria a reação de B. Sempre que alguém gritar, qualquer pessoa no universo teria que reagir com raiva. E não é verdade. Então, essa é uma relação de causa e efeito falsa. Essa pessoa B tem alguma ideia formada sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre ela, sobre as relações, que faz com que ela fique com raiva quando grito com ela. E essa raiva torna grosseira, torna agressiva, aí tem as consequências, tem os comportamentos. E eu não sei tu, mas eu fico muito curioso para saber como que ela aprendeu que que precisa ficar com raiva quando gritam com ela. Porque isso vai dar uma ideia ótima sobre o mecanismo inconsciente que está gerando essa disfunção. E é sobre isso que vale a pena trabalhar, não sobre a raiva. A raiva é o fim da história. Tem um início aqui que está desencadeando tudo. E no fim, te pergunta, o que eu não estou percebendo? Essa pergunta ela abre um vácuo dentro da nossa mente. Porque a gente normalmente tem certezas sobre as coisas, mas a gente não tem acesso à realidade. Né? Lembra aquele primeiro pressuposto da PNL, que é um dos mais importantes da PNL? O mapa não é o território. Então, assim, a gente tem acesso ao quê? As percepções que a gente tem da realidade. Mas a gente não tem acesso à verdade. A gente não tem acesso ao fato em si. Né? A gente percebe pela pele, pelos olhos, enfim. E os nossos sensores não são perfeitos. O que pode ser
que eu não esteja percebendo? Essa pergunta abre espaço para te conseguir ampliar o teu mapa de realidade, melhorar a tua capacidade de percepção e talvez, com sorte, vamos lá, percebendo mais, tu acaba tendo melhor reação, tu acaba tendo informação melhor para aquela identidade que está reagindo de uma forma não muito legal. Né? Essa informação que está fora do radar, ela pode ser útil para ti, então, e normalmente é, e a gente não presta atenção nela. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, espero que tenha aprendido alguma coisa. Me conta nos comentários o que tu achou disso, se isso te ajudou de alguma forma, se fez sentido. E um grande abraço e até o próximo vídeo.